Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, Deus glorioso, gracioso, generoso, nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade. Abençoe, Senhor Deus, esse trabalho e que a pregação do Evangelho se expanda de tal forma que o reino de Deus cresça e que tudo concorra para a honra e glória do Senhor. Nós agradecemos muito. Abençoe a minha vida, que eu possa sempre expor a Tua palavra com sinceridade, esmero, propriedade e dedicação, a fim de repassar aos ouvintes aquilo que o Espírito Santo verdadeiramente tenciona em nos ensinar. Oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. João Crisóstomo, conhecido como um dos grandes pregadores de todos os tempos, faleceu no ano de 407. Ele era conhecido como príncipe da pregação expositiva. Seu apelido era Boca de Ouro. Foi um comentarista e expositor bíblico de vários livros das Escrituras. Ele declarou o seu propósito da pregação. Vocês louvam o que eu digo e recebem a minha exortação com honrarias e aplausos, que era costume na época, os pregadores serem aplaudidos quando pregavam. Então ele disse, vocês louvam o que eu digo e recebem a minha exortação com honrarias e aplausos, mas demonstrem a aprovação de vocês pela obediência. Esse é o louvor que eu busco. Agostinho disse coisa semelhante. É possível que um homem seja ensinado e se alegre no que ouve sem submeter-se à pregação do Evangelho. Quando eu ouvi os aplausos, percebi que haviam sido instruídos e se deleitaram. Mas quando eu vi as lágrimas, me alegrei, porque vi que eles foram subjugados pela pregação. Esses versículos 28 e 29 que nós lemos é um comentário final que Mateus registra de forma lacônica, de forma muito breve, acerca do efeito do Sermão do Monte ocasionado aos seus ouvintes. Mas o Senhor não queria apenas ensinar, comunicar algumas verdades, mas queria que seus ouvintes respondessem positivamente à sua pregação e ao seu ensino. Então nós vamos considerar essa porção da Palavra de Deus e eu chamo a atenção dos irmãos para o efeito ou resultado do Sermão do Monte. Nós temos na primeira parte do versículo 28 o efeito em si, e na segunda parte do versículo 28 e o versículo 29 a razão pela qual o sermão de Jesus produziu esse efeito. Antes de mencionar o efeito em si, eu chamo a atenção dos ouvintes para a audiência desse nosso texto. Quais são os ouvintes aqui? Mateus não faz referência aos discípulos, mas eles estavam presentes. Nós lemos lá no capítulo 5, versículo 1, no início do Sermão do Monte, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, nós temos duas audiências. Nós temos aqui as multidões e temos também os ouvintes. Nós não sabemos qual foi a reação dos discípulos, mas a referência é as multidões que estavam lá também. E qual foi o efeito que o sermão produziu? Nós lemos no versículo 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas. Então qual foi o efeito? Ficaram maravilhadas. Ficaram surpresas, estupefatas, espantadas, admiradas. O tempo imperfeito do grego aqui dá a ideia de que essa multidão passou um tempo maravilhada. Ela passou um tempo atônita. O que Mateus quer dizer com maravilhadas? Às vezes o mesmo termo é usado no Novo Testamento de forma positiva, como que as pessoas respondendo positivamente à oferta gratuita do Evangelho, mas na maioria das vezes não tem essa conotação. Esse estado de êxtase, esse estado de espanto, não significa, na maioria das vezes, algo positivo. Por exemplo, nós lemos lá no capítulo 13, versículos 53, 54 e 58. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali,
E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, é possível, nós vimos nesse texto, que é possível ficar maravilhado sem responder positivamente com fé e arrependimento. As pessoas não iam além disso. Elas não produziam frutos dignos de arrependimento. Elas não tinham fé. Elas não nasciam de novo. Os melhores comentaristas concordam que, muito embora as multidões ficaram maravilhadas, não passou disso, infelizmente. Pelo menos tudo indica isso durante o andamento do Evangelho de Mateus. Muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. A partir do capítulo 14, nuvens pesadas pairarão sobre Jesus e a intensa hostilidade iria crescer até chegar ao ponto de matarem o Senhor da Glória. É triste, mas a grande realidade é que as pessoas podem ser expostas à pregação da Palavra de Deus e mesmo assim não responder com fé genuína, com arrependimento sincero. Aqui não houve adoração, que é o que deveria ter ocorrido. O que se esperava é que a reação dessas multidões resultasse em adoração, mas isso não ocorreu. Portanto, esse foi o efeito produzido no Sermão do Monte. A multidão ficou extasiada. A multidão ficou maravilhada. Mas nada indica que ela respondeu positivamente ao ensino do Senhor Jesus. Aqui na segunda parte do versículo 28 e 29, nós temos a razão pela qual produziu o efeito na multidão pelo ensino de Jesus. Nós lemos que as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que provou esse êxtase na multidão? A doutrina. Quase certamente os discípulos compreenderam, saíram edificados, encorajados pela doutrina do Senhor Jesus Cristo. Doutrina aqui no grego, didaquê, significa que Jesus pregou que o seu ensino tinha um caráter teológico, mas impregnado com o ensino prático também. Então a multidão ficou impressionada com o seu ensino. Os ensinos dos fariseus eram registrados naqueles comentários longos, naqueles Talmud, eram questões irrelevantes, pequenas, insignificantes, ao contrário do Senhor Jesus, que era altamente importante com questões no que diz respeito à vida e ao destino eterno da nossa alma. Os fariseus estavam interessados em questiúnculas, tais como lavagens de mãos, não por motivo de higiene, mas cerimônia. Então eles estavam interessados em ritual e com isso invalidavam a palavra de Deus e negligenciavam o verdadeiro espírito da Torá, da lei. Portanto, as multidões ficaram maravilhadas em razão da doutrina viva do Senhor Jesus, que era acompanhada de doutrina e prática. A interpretação que Jesus dava acerca da lei era ampla e profunda e não apenas literal. Ela era sincera, em contrapartida com a interpretação que os fariseus davam, que eram hipócritas. Então Jesus desmascarou os fariseus porque foram hipócritas, quer seja no exercício da piedade, quando davam esmolas, quer seja no exercício devocional, quando oravam, e também no exercício religioso, quando jejuavam. Não é de admirar que as multidões ficassem admiradas com o ensino do Senhor Jesus. Entretanto, é de admirar que eles não tivessem respondido positivamente. Incrível! Como estava ali o próprio Senhor Jesus, a palavra viva, e eles endureciam cada vez mais o coração, e a hostilidade iria se agravar cada vez mais a ponto de matar o Senhor da Glória. Mas nós podemos presumir que eles naturalmente ficaram maravilhados, pelo menos porque estavam ali diante da própria palavra de Deus. Quem que não ficaria? Só um lunático não ficaria maravilhado. Nós lemos no capítulo 5, versículos 11 e 12, como o Senhor Jesus pregava. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quem pregaria assim? Um pregador que pregasse assim seria um absurdo, mas o Senhor é a própria palavra de Deus, cheia de autoridade, cheio de graça e de verdade.
Ainda no versículo 17 do capítulo 5, nós lemos: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Só o Filho de Deus poderia declarar isso. Só ele poderia cumprir toda a lei. No versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Que autoridade o filho do carpinteiro, que não foi estudado aos pés de Gamaliel, dizer essas coisas? Quem não ficaria maravilhado? Mais ainda, quando Jesus interpreta de forma profunda e se utiliza daquelas antíteses, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Ele disse 6 vezes isso, contradizendo aqueles ensinos falsos, hipócritas, literais apenas dos fariseus. Os escritos dos fariseus eram aqueles monte de citações, há registros históricos disso. Gamaliel disse isso, fulano de tal disse aquilo. Portanto, esta é a razão pela qual produziu o efeito na multidão pelo ensino de Jesus. Ele ensinava como quem tem autoridade. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu quero concluir essa mensagem, esse comentário final do Sermão do Monte realizado por Mateus, dizendo em primeiro lugar que a responsabilidade dos ouvintes diante da pregação é fundamental. É verdade que parte da culpa pode estar no pregador, que pode almejar a sua própria glória se utilizando de palavras eruditas e inteligentes e não expondo fielmente as Escrituras como deveria expor. Mas Jesus não falhou. A própria palavra de Deus encarnada estava ensinando ali com toda a autoridade, contudo nada é nos dito que eles tenham se arrependido, crido, adorado, que se prostraram, como os magos do Oriente fizeram quando o Senhor Jesus nasceu de Maria. Muitos ficam maravilhados com a pregação e vão para o inferno. A doutrina é indispensável. Entretanto, apenas gostar de ouvir o Evangelho, ficar maravilhado, não resolve. É necessário responder positivamente com fé, com arrependimento. Que Deus nos dê a graça de andar pelo caminho estreito. Que Deus nos dê a graça de sermos árvores boas, frutos bons, casa alicerçada na rocha, ser como aquele construtor previdente. Por isso essa é a primeira lição. Ouvir a palavra de Deus é algo muito sério. Temos essa responsabilidade de ouvir a palavra de Deus e responder positivamente o Evangelho. E eu termino com uma pergunta. Quem de nós temos justiça própria? Quem de nós pode bater no peito e dizer, eu sou inocente? Quem de nós temos obediência perfeita, méritos próprios? Quem de nós estamos livres de sermos homicidas, adúlteros, mentirosos, de não irarmos descabidamente? Quem de nós ama perfeitamente o próximo? Podemos sim, com a graça de Deus e o Espírito Santo habitando em nós e a palavra de Deus operando no nosso coração, obedecer não perfeitamente, mas sinceramente. Não completamente, mas verdadeiramente, e não com justiça própria, mas com a justiça perfeita do Senhor Jesus Cristo. A justiça do Senhor Jesus, ela é infundida e ela é imputada. Ela é uma justiça moral e uma justiça legal. Nós somos justificados moralmente pelo poder do Espírito Santo e nós somos justificados legalmente pela justiça imputada em nós pela justiça do Senhor Jesus. Que Deus nos dê a graça para reagirmos ao Sermão do Monte, à pregação do Evangelho, ultrapassando os efeitos que produziu nessas multidões. Que não fiquemos meramente admirados com o ensino e as doutrinas, mas que eles produzam frutos na nossa vida pela glória de Deus. Eu quero ler, para terminar, João 15, de 1 a 6. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que o Senhor nos abençoe. Amém.